sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Oi, pessoal! Então, vamos começar uma nova unidade do nosso material didático, o livro. Terminamos a unidade 1 e vamos falar hoje da unidade 2. Quem separa, aproveita melhor, né? Então, é uma unidade sobre separação de misturas. Vamos lembrar aqui, né? O que é solução? A gente comentou isso um pouquinho antes das nossas férias, né? Então, se eu tenho um copo ou um becker, que é o recipiente que os químicos usam para preparar soluções, e eu adicionar água, né? E esse líquido que eu vou usar para dissolver uma substância, eu chamo de solvente, tá? E a substância que eu vou adicionar e será dissolvida na minha água, no meu solvente, é o soluto. Então, o solvente dissolve, o solvente nesse caso é a água, e o soluto aqui vai ser o sal de cozinha. Ao adicionar ele na água, ele desaparece misteriosamente, né? Então, vamos lá. Outra solução que eu posso preparar, eu tenho ali na minha direita um becker com água e um frasco com etanol. Vou misturar água e etanol. O etanol, para quem não lembra, é o álcool de cozinha mesmo, tá? Então, são dois líquidos transparentes. Quando eu misturo, eu vou ter uma solução também transparente, né? Será que é possível separar uma solução? Na hora que eu misturo esses dois, eu não vejo mais, né? Quem é quem, eu não consigo perceber, né, a divisão entre essas substâncias. Isso é uma característica de uma solução, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, de novo, a minha água, que é o solvente. Adiciono o meu soluto, sal de cozinha, que desaparece. O que eu posso fazer para separar essa mistura? Aquecer. Então, eu adiciono uma fonte de calor, pode ser um bico de Bunsen, pode ser esses foguinhos aqui imaginários, pode ser o fogão, e vou aquecer essa mistura até que a água evapore e reste apenas o sal. Assim, a água foi para a atmosfera e o meu sal ficou o resíduo no meu becker. A técnica de separação que eu utilizei aqui foi a evaporação. Assim, eu separei a água do sal, ou o meu solvente do meu soluto. Tá? Poxa, e se eu fizer o mesmo com a água e etanol, não vai dar certo. Todo mundo vai evaporar e eu não vou ter nada no fundinho do meu frasco, né? Então, sabemos que as duas substâncias, né, lembrem das propriedades específicas das substâncias, da matéria, é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição do etanol e da água são bem diferentes. O etanol tem o ponto de ebulição de 78 graus. Isso significa que a 78 graus o etanol vai do estado líquido para o estado gasoso. E a água vai do estado líquido para o estado gasoso apenas a 100 graus, certo? Por conta dessa diferença no ponto de fusão, eu consigo separar essa mistura utilizando uma técnica que chama destilação. Vejam aqui que essa técnica é um aparato, né, experimental com vários equipamentos. Primeiro é um becker, né, que eu tenho aqui que vai recolher a minha mistura. Eu tenho um frasco com a mistura de etanol, então etanol mais água, e um termômetro aqui para eu verificar a temperatura. Então a minha mistura está aqui e ela vai ser aquecida também. Só que ao invés desse frasco estar aberto e a mistura ir para a atmosfera, eu não quero perder. Ela vai ser aquecida e vai passar por esse equipamento aqui que a gente chama de condensador. Esse aqui é o nosso condensador.
Então, toda a mistura vai passar pelo condensador e, no próprio nome diz, é ali que a mistura volta do estado gasoso para o estado líquido, condensa, né? E do estado líquido ela cai aqui no becker. Mas como que é o processo de separação, né? Então, eu estou aquecendo etanol e água. Olha o termômetro, ele só vai começar a evaporar quando atingir 78 graus. Quando atingir os 78 graus, só está indo o etanol. Só o etanol está evaporando. A água continua no estado líquido. E vejam só, o vapor ele não sai para a atmosfera, ele vai chegando no meu condensador. O condensador ele está mais geladinho, condensa a mistura e é por isso que o etanol cai aqui sozinho. A água continua no meu frasco, né? E o etanol vai seguindo o caminho do meu condensador até o meu frasco. Certo? Então, aqui eu tenho de novo, né? Vamos refrescar a memória. Uma solução, onde o solvente é um líquido e o soluto é sólido, sal de cozinha. Misturo os dois, eu não vejo nada. Eu tenho aqui uma mistura homogênea, assim como o etanol e a água, também é uma mistura homogênea. Água e álcool. E sal e água são misturas homogêneas porque a gente só tem uma única fase. A gente não consegue definir mais de uma substância assim a olho nu. Mas se eu olhar bem de perto, eu vou perceber ali que eu tenho água e sal de cozinha, certo? Ou outras técnicas ali para perceber que na verdade é uma mistura. Mas o meu sistema é homogêneo, tá? O meu sistema vai ser heterogêneo quando eu consigo perceber duas ou mais fases que podem ser separadas por processos mecânicos. Por exemplo, água e óleo. Eles não se misturam e eu tenho aqui duas fases. O granito também, que é aquela pedra que muita gente usa para fazer a pia da cozinha, vocês podem perceber que eu tenho diversos tipos de minerais aqui dentro. O granito não é uma pedra homogênea. Eu tenho diversos minerais juntos que formam essa pedra heterogênea, esse mineral heterogêneo que é o granito, tá? Então, se eu moer o granito e separar direitinho cada mineral, eu consigo separar, né? Então, vamos falar de outra mistura heterogênea aqui. Se eu tiver uma composição assim que é bem desigual, o enxofre é um pó amarelo. E o ferro, se eu moer ele, né, eu posso transformar ele num pó que ele fica preto, bem cinza, bem forte. Aqui está representado em branco. Então, eu tenho aqui o enxofre e o ferro. Como que eu faço para separar essa mistura, né? Eu posso pegar um a um, tentar separar com a lupa, né? Com pinça. Ou, se eu conheço a propriedade dessa substância, lembrem das propriedades específicas da matéria. O ferro eu sei que tem propriedades magnéticas. O ferro é atraído por ímã. Então, se eu passar um ímã nessa mistura, o ímã vai atrair todo o ferro e assim eu consigo separar o ferro do enxofre, usando o ímã. Porque o enxofre ele não é atraído por esse ímã, tá? Vocês podem fazer até um experimento que eu já vi na internet, depois eu passo o procedimento certinho, mas vocês conseguem detectar a quantidade de ferro dos sucrilhos de vocês, do cereal matinal. Geralmente esse cereal tem bastante ferro. Se vocês misturarem ele com bastante, eu acho que é água, eu não lembro se tem que colocar uma outra substância para dissolver melhor esse ferro, e pegar um ímã, você consegue atrair os sucrilhos no seu copo, tá? Por conta do ferro que está presente ali. Me lembrem de passar isso para vocês, tá? Então, agora, né, sal e água, a gente já sabe que é uma mistura homogênea, e mais água e areia, a gente sabe que não é homogêneo, é heterogêneo. A areia vai ficar sempre lá no fundinho do meu copo. Se eu misturar esses dois, então a solução de sal e água e a solução de água e areia, eu vou ter uma solução de água, sal e areia, certo? Então, como que eu faço para separar a água do sal, do álcool, da areia, enfim, como que eu separo todo mundo aqui? Esse álcool tá errado, tá? Mas é a areia.
Eu tenho aqui o sal e a areia. Esqueçam que ele está em solução. Sal e areia é isso que a gente encontra na praia. Olhem aí. Reflitam enquanto vocês pensam. Não tem como a gente fazer a catação. Catação também é um método de separação que é pegar com as mãos. A catação é muito utilizada, por exemplo, na reciclagem, né? As pessoas vão separando plástico de metal, principalmente em cooperativas de reciclagem. Vocês já viram isso. E é sim um processo de separação, o mais simples que tem. Outro processo que usa a catação é quando a gente está separando o feijão. O feijão feio, o feijão bonito, isso é catação. As frutas mais bonitas no mercado, isso é catação, tá? Bom, mas voltando para a areia com sal. Se eu adicionar o sal e a areia em um copo com água, o sal vai dissolver e eu vou ter areia no fundo. Eu pego toda essa mistura e passo através de um filtro. A areia vai ficar retida no meu filtro e vai passar por ele apenas a solução de sal e água, né? Então, a areia vai ser o meu resíduo e o sal e a água vai ser o meu filtrado. Essa técnica aqui de separação chama filtração. É um jeito também de separar o pó de café do café. Tá? E aí, eu tenho a solução de sal e água, ou água e sal, e tenho o resíduo de areia, só que ele não tá seco, né? Por ter ficado no filtro e tava com água, ele ainda tá um pouco molhado, então úmido. Então, eu deixo o meu filtro com areia aqui, né? Para esse resto de água evaporar. E a solução de água com sal, a gente faz o procedimento que a gente já conhece, que é a evaporação. Vou aplicar uma fonte de calor, evaporar esse solvente para separar o sal. E a mesma coisa que a areia, né? Só que sem a necessidade de uma fonte de calor. Se eu quiser colocar uma fonte de calor para acelerar o processo, eu posso também. Tá? Agora, vamos falar de outro processo que é a decantação ou sedimentação, né? Esse aqui é um que usa um pouquinho a paciência. Vamos usar também esse instrumento aqui, que a gente chama de funil de separação, certo? O funil de separação é um instrumento utilizado para separar substâncias com densidades diferentes, que nem a água e o óleo. Imaginem só que eu tenho uma mistura de água e óleo, só que agitada. Se você pegar um copo, uma garrafa e colocar água e óleo e agitar, vocês vão ver que eles vão ficar juntinhos, assim, uma mistura ali de água e óleo. Mas se você esperar um tempo, né? Olha aqui de novo a imagem, o óleo, né, por ter a densidade menor, ele vai ficar em cima e a água, ela vai ficar embaixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o funil de separação é adicionar ali a mistura que eu quero separar e esperar esse tempinho para ela estabilizar e as fases se separarem ao máximo, tá? Para utilizar esse equipamento, além do funil de separação, eu vou precisar de um suporte, né? Suporte metálico para segurar esse funil, então eu não posso ficar segurando ele com a mão, né? Um becker vazio que vai pegar a solução que eu estou separando, né? E, obviamente, o funil de separação. Além disso, uma parte muito importante desse funil de separação é uma torneirinha que tem aqui embaixo, essa torneirinha aqui. E é essa torneira que eu vou ajustar para abrir e aí sim a água escorrer para o becker e fechar antes que o óleo comece a sair. Então eu abro, a água sai desse jeitinho aqui. Eu abro a torneirinha, a água vai sair e eu fecho a torneirinha assim que chega no óleo. Então, chegou no óleo, parei. E aí fica no funil só o óleo e no becker apenas a água. Separei a água do óleo, certo? Então, a gente viu aqui de separação de misturas. A evaporação, lembra a solução de água e sal.
ou a areia úmida, né? A decantação ou sedimentação, né? Que é a decantação, a separação do óleo com a água, utilizando o funil de separação, a filtração e a destilação simples. A decantação, vale a gente lembrar também, ela é muito utilizada dentro do processo de tratamento de água, porque decantar, né? Então, a sedimentação, ela vai acontecer quando a sujeira, né, que estava naquele rio ou no esgoto, ela se junta e vai para o fundo da piscina, né, de tratamento. E aí a água que está em cima, ela vai e a sujeira fica retida embaixo. Mas tem todo esse processo que envolve espera, né, a espera para separação da sujeira e o líquido, né, está relacionado a esse processo. Vocês têm um exercício aí para fazer que está relacionado com essa técnica de separação. Não esqueçam dessa dica aí e usem o fórum para perguntar. E por fim, também a gente falou da destilação simples, que foi o caso da água com o álcool, né? Da separação de misturas, também tem duas técnicas, né? Uma delas é a centrifugação e outra é a destilação fracionada. Essas são mais específicas, né? Aplicações que não estão tanto assim no nosso dia a dia. A gente pode falar que a centrífuga, ela tem o mesmo princípio de funcionamento daquela centrífuga da máquina de lavar, na parte de centrifugação, né? Então, ela gira, né? Tem uma força centrípeta ali, que vai, por conta dessa velocidade, vai separar os componentes, por exemplo, muito utilizado em laboratórios farmacêuticos, né, de exames biomédicos, para separação do plasma sanguíneo, né? Então, aqui eu tenho plasma e aqui eu tenho o meu sangue, né? Depois de colocar na centrífuga, eu consigo decantar. A parte mais pesada do sangue fica aqui embaixo e a mais leve fica em cima, que é o plasma. A destilação fracionada, ela é muito utilizada em refinarias de petróleo. Por quê? Ela funciona da mesma forma que a destilação simples, que a gente explicou ali no começo, que era o álcool com a água, mas a fracionada é quando eu tenho uma mistura com muitos líquidos, com pontos de ebulição diferentes. Olha só, 20, 70, 140, 190 e assim por diante até 350 graus. Então, ao invés de eu usar apenas aqueles acessórios, eu acrescento uma ferramenta que é esse aqui, uma coluna de fracionamento. E essa coluna de fracionamento, eu vou aumentando a temperatura, né, do meu balão e em cada andarzinho aqui da minha coluna de fracionamento, eu vou ter uma parte do meu petróleo sendo destilada, tá? E aí, eu vou ter não um becker, mas vários para separar toda essa mistura. E vai sair primeiro com o ponto de ebulição menor, então sai primeiro quem evapora mais fácil. E por último, vai sair aquele com ponto de ebulição lá de 400 graus, que deve ser o piche, né? E é isso, pessoal. Esses foram os processos de separação de misturas. Vamos aprofundar um pouquinho lá no fórum, fazendo os exercícios. E aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço e até mais!